Imagina a cena. O estádio está lotado. Os refletores se acendem. O mundo inteiro prende a respiração ao mesmo tempo. A cada 4 anos, o planeta inteiro para assistir um único espetáculo. A Copa do Mundo. O palco onde ídolos nascem, onde monstros despertam e onde a história se dobra diante da genialidade de alguns poucos escolhidos. Mas em 2026, algo diferente vai acontecer. Porque essa Copa promete ser a mais intensa, mais imprevisível e mais explosiva da história recente. Nunca tivemos tantos jogadores no auge ao mesmo tempo. Nunca houve uma mistura tão perfeita de jovens que assustam, lendas que se recusam a cair e superestrelas que parecem destinadas a decidir jogos com uma única jogada. E por isso, hoje, vamos entrar em uma jornada profunda, narrativa, emocional e completamente envolvente, pelos 10 jogadores mais perigosos para a Copa do Mundo de 2026. Não estamos falando de jogadores bons, estamos falando de jogadores que mudam jogos, jogadores que quebram defesas, jogadores que respiram pressão, jogadores que os técnicos adversários passam noites em claro tentando parar e falham. Prepare-se, a história começa agora. Em 10º lugar, Jude Bellingham, o menino que enxergava o futuro. Jude Bellingham não cresceu jogando como uma criança comum. Ele cresceu observando. Enquanto os outros corriam atrás da bola, Jude corria atrás do entendimento. Era como se ele tentasse decifrar um código invisível no campo. E isso o acompanhou para sempre. Seu pai conta que quando Jude tinha apenas 8 anos, ele assistia aos jogos como se fosse um treinador adulto. Ele pausava, analisava, comentava. Se ele tocar ali, a jogada muda. Se ele inverter agora, abre espaço. Se ele marcar um passo atrás, perde o tempo. Jude não tinha idade para entender nada daquilo, mas entendia, e essa compreensão precoce virou sua maior arma. No Real Madrid, ele se tornou uma espécie de fantasma perigoso. Ele aparece onde não deveria estar, abre espaços onde não existem e cria jogadas que nem o adversário e nem o próprio time percebem até acontecer. É como se ele enxergasse o jogo de cima, como se tivesse uma visão aérea enquanto todo mundo está preso no chão. Na Inglaterra, a seleção o trata como um príncipe, e não é exagero. Ele é o jogador que transforma partidas difíceis em partidas controladas. Mas na Copa de 2026, o peso muda. A pergunta deixa de ser: será que ele está pronto? E passa a ser: como você marca alguém que antecipa o futuro? Jude Bellingham é o tipo de jogador que não só decide jogos, ele decide momentos. E na Copa, é exatamente isso que separa campeões de eliminados. Em 9º lugar, Vinícius Júnior. O garoto que nunca abaixou a cabeça. Desde criança, Vinícius Júnior ouviu que não ia dar certo, que era muito magro, que driblava demais, que era ousado demais, que não tinha futebol europeu. E para qualquer outro garoto, talvez isso tivesse destruído o sonho. Mas para o Vini, virou gasolina. Ele cresceu em São Gonçalo, onde o impossível é cotidiano. Lá, quem sonha grande é criticado antes mesmo de dar o primeiro passo. Mas Vini nunca precisou de aprovação. Precisou apenas de espaço. E quando esse espaço apareceu no Flamengo, ele entrou voando. Quando apareceu no Real Madrid, ele entrou deslizando. E quando apareceu no futebol mundial, ele explodiu. Se tem uma coisa que define Vinícius Júnior é coragem. Coragem para driblar 3, 4, 5 marcadores. Coragem para enfrentar ambientes hostis. Coragem para ser protagonista no maior clube do planeta. E coragem, meu amigo, é exatamente o que decide Copa do Mundo. Hoje, Vini é mais do que dribles. É mais do que velocidade. É mais do que explosão. Ele é o craque que muda jogos em uma jogada. Um dos jogadores mais temidos do mundo no mano a mano. Alguém que, se encontrar 1 centímetro de espaço, transforma em gol. A geração brasileira que chega em 2026 carrega uma fome antiga, a de voltar ao topo do mundo. E Vini é a faísca. É o líder atlético. É o jogador que pode incendiar defesas inteiras. Sabe qual é o problema para os adversários? Vini não corre para fugir. Ele corre para cima. E quando ele vem para cima, não existe defesa que respire. Em 8º lugar, Jamal Musiala, o bailarino que dança com a bola. Jamal Musiala não dribla, ele flutua, ele não acelera, ele desliza, ele não passa pelo defensor, ele o ultrapassa como água escorrendo entre os dedos. Musiala cresceu dividido entre culturas, países, estilos, e isso moldou um jogador sem forma fixa, um artista adaptável. Ele não sabe apenas jogar futebol, ele interpreta o jogo. Sabe aquela sensação de que algumas pessoas nasceram para fazer uma coisa específica? Musiala nasceu para dançar com a bola, e isso o torna
torna imprevisível, letal, hipnotizante. Os zagueiros dizem que é impossível adivinhar seu próximo passo, porque nem ele sabe, ele simplesmente sente. Ele cria no improviso. A Alemanha precisou se reconstruir, precisou aceitar que o ciclo vitorioso acabou, mas no meio da reconstrução encontrou um diamante raro, Jamal Musiala. E na Copa, quando a camisa pesa, quando a pressão esmaga, quando as pernas tremem, jogadores que jogam com arte viram pesadelos. Musiala tem tudo para ser o protagonista inesperado, o jogador que estoura quando ninguém está preparado. E convenhamos, nada é mais perigoso que o improvável. Em 7º lugar, Lautaro Martinez, o predador que espera o momento certo. Lautaro Martinez não é o atacante que aparece o jogo inteiro. Ele não exige a bola a cada minuto. Ele não faz questão de dominar a partida. Ele só precisa de um segundo. É isso que torna Lautaro um perigo silencioso. Ele não participa, ele finaliza. E essa frieza é assustadora. Desde pequeno, na Argentina, ele aprendeu que o futebol não perdoa indecisão. Se você pensa muito, perde. Se você hesita, perde. Se você treme, perde. E Lautaro virou o oposto disso. Virou o atacante que congela o cérebro no momento mais quente do jogo, que ignora o barulho, que ignora a pressão, que ignora o goleiro. Ele só enxerga a rede. E isso é suficiente. O curioso é que Lautaro não tem a imponência física de Haaland, nem a velocidade de Mbappé, nem o brilho midiático de Vinícius. Mas ele tem algo que supera tudo isso: eficiência mortal. Ele é o atacante que está apagado durante 89 minutos e mata o jogo no minuto 90. Jogadores assim são a alma de Copas. São aqueles que entram para a história sem pedir licença. E com a Argentina defendendo seu status de gigante, Lautaro chega como uma arma carregada e pronta para disparar. 6º lugar, Pedri, o cérebro jovem do futebol mundial. Em um mundo onde a velocidade, a força e a explosividade parecem dominar o futebol moderno, existe um jogador que desafia todas essas regras com algo muito mais raro: inteligência pura. Seu nome é Pedro González Lopes, ou simplesmente Pedri, um garoto que transformou o ato de jogar bola em uma arte silenciosa, calculada e extraordinariamente eficaz. Quando Pedri entra em campo, não é necessário que ele grite, que faça fírulas exageradas ou que use a força para se impor. Ele domina partidas de outra forma, quase como um maestro que rege uma orquestra com um simples levantar de sobrancelhas. Há algo nele que até mesmo as câmeras demoram para capturar. Uma habilidade que nasce antes do toque, antes do passe, antes da jogada. A antecipação. Pedri vê espaços onde ninguém mais vê. Ele lê o jogo como se tivesse acesso a uma câmera aérea integrada ao cérebro. Antes de receber a bola, ele já sabe o que vai fazer. Antes de fazer o passe, ele já sabe onde seu companheiro estará. Antes da jogada acontecer, ele já sabe como ela terminará. É essa característica, essa calmaria cerebral em um esporte cada vez mais frenético, que o coloca entre os maiores jovens jogadores do mundo. A tomada de decisão, seu superpoder. O passe que ele não dá é tão valioso quanto o que ele dá. Ele escolhe, com qualidade cirúrgica, o momento exato em que cada jogada deve nascer. É como se ele ditasse o ritmo do relógio do campo, acelerando quando o time precisa atropelar, desacelerando quando é hora de respirar. Pedri controla a partida como um diretor de cinema controla o ápice de um filme. Poucos jogadores no mundo conseguem transformar simplicidade em genialidade. Pedri faz isso toda semana. É difícil prever até onde Pedri pode chegar, mas pelo que ele já mostrou, é seguro afirmar que estamos diante de um dos maiores meio-campistas da nova geração, talvez o mais inteligente deles. E inteligência, no futebol, vale ouro. Em 5º lugar, Mohamed Salah, o faraó moderno. Quando se fala em jogadores que redefiniram o significado de consistência, explosão e protagonismo no futebol europeu, um nome ecoa com força quase mítica: Mohamed Salah, o faraó, o ícone, o homem que levou o Egito às capas do mundo e transformou o Liverpool em uma máquina de gols e conquistas. No Liverpool, Salah encontrou o sistema ideal, a confiança ideal e os companheiros ideais. E quando isso aconteceu, ele simplesmente destruiu recordes. Na sua primeira Premier League pelo clube, marcou 32 gols, recorde absoluto na era moderna do campeonato. Era como se ele tivesse sido talhado para as grandes noites de Anfield, onde o estádio treme e a atmosfera se transforma em pura eletricidade. O estilo de jogo, um caos calculado. Mohamed Salah joga como se tivesse fios invisíveis conectados entre suas pernas e a mente dos defensores. Cada drible, cada corte para dentro, cada aceleração parece calculada no milésimo de segundo. Ele é um dos poucos jogadores do mundo que conseguem unir explosão, precisão, frieza, agilidade, inteligência, tática
finalização de nível elite. Mas tentar parar Salah é como tentar parar uma tempestade de areia. É impossível prever cada movimento. O que torna Salah verdadeiramente especial não é apenas seu físico ou sua técnica, mas sua mentalidade. Ele é um atleta que vive para melhorar, que treina quando ninguém está olhando, que se alimenta com disciplina, que respeita profundamente seu corpo e sua profissão. Ele não é movido pela fama, é movido pela responsabilidade que sente ao representar seu país, sua família e seus valores. Salah é mais do que jogador. Ele é um símbolo nacional, um orgulho de milhões de pessoas que veem nele a prova viva de que um sonho pode vencer qualquer fronteira. É isso que poucos compreendem. Salah não é apenas um grande jogador, ele é um fenômeno cultural. Em quarto lugar, Erling Haaland, o predador do futebol moderno. É impossível falar sobre os jogadores mais perigosos do planeta sem mencionar um nome que parece ter sido esculpido em laboratório para destruir defesas. Erling Haaland. Ele não é apenas um atacante, não é apenas um goleador. Haaland é uma força da natureza, uma entidade ofensiva que combina poder bruto, precisão assustadora e instintos predatórios que lembram criaturas míticas caçando no escuro. Se Salah é a tempestade de areia, Haaland é o raio que cai do céu sem aviso. E cada vez que ele toca na bola em velocidade, a defesa sente aquele segundo de pânico que diz tudo. Não há como parar esse monstro. Ele é um ímã para gols. Onde a bola sobra, lá está o Haaland. E o mais impressionante, ele ainda está evoluindo. Aqui entra o paradoxo. A Noruega não se classificou para muitas grandes competições recentes, mas isso só aumenta o peso dramático da próxima Copa. Quando Haaland entrar em campo, o mundo do futebol vai parar, porque será o primeiro grande palco onde ele poderá mostrar ao planeta inteiro que não é apenas um artilheiro, é uma ameaça global. E mais, a Noruega nunca teve alguém assim. Não é exagero dizer que Haaland pode transformar a seleção de um time mediano em um pesadelo para qualquer adversário. O que poucos percebem é que Haaland tem uma mentalidade fria, calculista. Ele não vibra exageradamente, não perde tempo provocando. Ele simplesmente executa. Seu olhar durante as partidas parece o de um caçador analisando cada movimento da presa. Não há pânico, não há ansiedade. Há apenas o momento perfeito para finalizar. Quando entrevistadores perguntam sobre seus objetivos, ele responde com uma simplicidade perturbadora. Quero marcar gols, muitos gols. Haaland não quer ser famoso, ele quer ser letal. Em terceiro lugar, Harry Kane, o artilheiro que transformou precisão em arte. Se Haaland é a força bruta, o meteoro que cai do céu e destrói tudo em seu caminho, Harry Kane é o oposto perfeito. Um cirurgião do futebol, um atacante tão inteligente, tão frio e tão completo que parece jogar em câmera lenta, enquanto o mundo inteiro corre desesperado ao seu redor. Harry Kane não é apenas um goleador, ele é o atacante mais técnico de sua geração, o homem que transformou a arte de marcar gols em algo metódico, calculado e quase poético. E é exatamente por isso que, chegando à Copa do Mundo de 2026, ele se tornou um dos jogadores mais perigosos do planeta. Porque contra Kane não existe plano perfeito. Ele sempre encontra um jeito. Kane marca como quem lê a mente dos zagueiros. Ele antecipa, ele analisa, ele observa milimetricamente os espaços entre as linhas e pisa exatamente ali, sempre no lugar certo, sempre no momento certo. Com o tempo, adquiriu uma característica que o tornou praticamente imparável. Ele não é só finalizador, ele é também armador, e dos bons. Kane recua, constrói jogadas, distribui passes absurdos, clareia o jogo e, quando o time mais precisa, aparece na área para finalizar. Kane não é apenas o centroavante da Inglaterra, ele é o capitão, o cérebro, a referência moral e técnica. E por isso, na Copa do Mundo, sua presença é transformadora. Em jogos grandes, quando o nervosismo atinge até os mais experientes, Kane continua exatamente igual. Calmo, preciso, focado. Ele é o tipo de jogador que não se esconde, que não some, que não treme. E em torneios curtos como a Copa, onde cada detalhe define o destino de seleções inteiras, esse tipo de jogador se torna mortal. E uma coisa é certa, nenhum zagueiro dorme tranquilo antes de enfrentar Harry Kane. Em segundo lugar, Lamine Yamal, o menino que carrega o futuro nas próprias costas. Até aqui, falamos de jogadores completos, experientes, consolidados no topo do futebol mundial. Mas agora, entramos em um território diferente. Um território que mistura genialidade precoce, talento sobrenatural e uma promessa tão grande que parece saída de uma profecia antiga. Porque no segundo lugar está um garoto que ainda nem chegou ao auge e já assusta o planeta. Um jogador que transformou expectativas
nova em realidade, que inverteu a lógica do tempo, que desafia a física cada vez que toca na bola. Estamos falando do fenômeno espanhol, o prodígio do Barcelona, o nome que já ecoa entre os gigantes, Lamine Yamal. E se você acha exagero colocar um adolescente entre os jogadores mais perigosos do mundo para a Copa de 2026, é porque você ainda não entendeu a dimensão do que está acontecendo diante dos nossos olhos. O homem que desafia as leis do tempo. A grande pergunta que o mundo faz é: como alguém tão jovem pode ser tão decisivo? Mas essa pergunta está errada. A pergunta certa é: como alguém tão jovem pode ser tão completo? Yamal já entrega drible e condução, passe e visão de jogo, finalização, leitura, tática, criatividade, coragem, consistência. Isso não deveria ser possível, mas é. E ele faz parecer fácil. Perigo global. Na Copa de 2026, a Espanha vive um renascimento. Jovens talentos surgindo. Um elenco vibrante, técnico, ofensivo. E no centro desse processo, como um raio que corta o céu, está ele, Lamine Yamal. A Copa do Mundo será o palco perfeito para seu tipo de talento. E o mundo já está nervoso, porque enfrentar Yamal significa ser driblado, ser desmontado, ser surpreendido, ser humilhado em jogadas rápidas, ver linhas inteiras sendo rasgadas em velocidade. Ele pode decidir jogos sozinho, pode alterar a dinâmica de uma partida com um único toque, pode destruir sistemas defensivos inteiros sem fazer força. E pior, ele está só começando. E agora, o nosso primeiro lugar. Kylian Mbappé, a tempestade que redefiniu o futebol moderno. Chegamos ao topo, o ápice. O jogador que personifica a palavra decisivo. Aquele que transformou velocidade em arte, explosão em elegância e talento em pura dominação. Kylian Mbappé não é apenas o número 1 desta lista. Ele é o protagonista da nova era do futebol mundial. Desde muito jovem, Mbappé parecia operar em outro ritmo, enquanto outros talentos precisavam de anos para amadurecer. Ele parecia ter nascido pronto. Aos 18 anos já estava decidido a ser campeão mundial, melhor jogador do planeta e referência para toda uma geração. A velocidade? Um absurdo. A finalização? Cirúrgica. A leitura de jogo? De elite. O impacto? Imediato. Sempre. Mbappé não entra em um jogo. Ele domina a narrativa. Final de Copa do Mundo? 3 gols. Champions League? Performance decisiva em fases eliminatórias. Europeu? Destaque absoluto. Se existe um palco importante, Kylian Mbappé está nele comandando os holofotes. E o mais impressionante, ele nunca desaparece. É justamente essa consistência em jogos gigantes que o coloca como o número 1 desta lista. Se Bellingham é o maestro, Vinícius a energia pura, Haaland a máquina de gols, Lamine Yamal o prodígio, Mbappé é o pacote completo. Um jogador que combina velocidade devastadora, instinto mortal, inteligência tática, protagonismo, em decisões, consistência absurda, mentalidade de campeão. Ele é, sem dúvidas, o nome mais influente do futebol atual. Não é apenas o número 1 de um ranking, é o jogador que marca a história do futebol em tempo real. Kylian Mbappé não compete com os jogadores do presente apenas. Ele compete com lendas. E mesmo assim se mantém firme, empilhando números e feitos que o colocam cada vez mais perto do panteão máximo do esporte. Mbappé é a tempestade perfeita. E o mundo do futebol apenas assiste. Agora que você conhece os 10 jogadores mais perigosos para a Copa de 2026, me diz aí nos comentários. Quem você acha que vai ser o grande nome da competição? Será que Mbappé vai dominar o mundo de novo? Será que Vini Júnior vai brilhar pelo Brasil? Ou será que um nome surpresa vai explodir no torneio? Se você gostou dessa lista, deixa o like, porque isso me ajuda muito a continuar trazendo conteúdos como esse. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Tem muita coisa boa chegando.